Oi pessoal, bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no canal A Estante Suspensa. Eu sou a Kemily e hoje eu decidi falar um pouquinho sobre o porquê do nome do canal, mostrar para vocês mais de perto a minha estante. A minha estante ela é um modelo chamado Estante Suspensa. Eu peguei várias referências do Pinterest e tudo mais para poder criar ela. Eu tive que fazer esse modelo porque eu moro num apartamento extremamente pequeno e se eu colocasse uma estante que tivesse apoio no chão, ela com certeza iria ocupar um espaço muito grande. Então eu preciso, ainda mais porque eu tenho 250 e poucos livros. Então eu precisava de algo que não tocasse o chão, que aguentasse peso. Esse era o mais importante, porque em estantes anteriores eu tive literalmente estante que caiu na minha cabeça, literalmente. Então tinha que ser algo que aguentasse peso. Então eu pesquisei bastante, assim, muito, e eu descobri esse modelo de estante suspensa, na qual a estante ela fica suspensa lá em cima com ganchos de rede. Esses ganchos de rede você passa corda em volta deles, dá nós, e esses nós mantêm as prateleiras no lugar de acordo com a altura que você quer e tudo mais. Tem modelos menores que eles usam muito em cozinha e tudo mais, fica bonito. E aí eu fui adaptando, né, para a minha estante. No começo eram duas estantes separadas, começou com uma só, a gente viu que uma só já estava ficando pouca, eu tive que fazer outra, e aí elas viraram duas estantes separadas, e depois eu precisei desse espaço no meio, e aí eu tive que fazer que fosse uma só, para poder eu utilizar esse espaço no meio que ficava entre elas, porque elas já estavam ficando pequenas. Quem vê a minha estante desse jeito que é hoje, não imagina que lá atrás ela começou bem pequena. Como eu disse no primeiro vídeo do canal, eu comecei a ler mais ou menos com uns 11, 12 anos. E por conta disso, eu não tinha muitos livros. Eu comecei com 2 volumes do Harry Potter, que ficavam no estante de ferro que tinha lá em casa, que era bem pequena, que ficavam nossos livros escolares. Com o tempo, a minha coleção foi aumentando, né, ao longo dos anos, e aí eu precisei transformar aquela pequena estante, eu precisava de mais espaço. Então aquela estante ela era muito ruim, ela era de ferro, ela tinha uns negocinhos de ferro assim, ao invés de ser lisa, as prateleiras lisas, elas eram com uns negocinhos de ferro, então machucava muito os livros. Aí eu precisava que fosse uma prateleira grande, né, com bastante espaço. Então a gente fez, na casa onde eu morava, a gente fez uma prateleira de alvenaria, utilizando pedra de mármore chumbada na parede. Aí de uma, né, eles fizeram duas, uma só ficava ocupada, depois a de baixo começou a ficar ocupada. Eu precisei me mudar de casa. E aí nessa mudança a gente tentou outros modelos de estante, a gente tentou com caixote de feira, mas como eu disse, o apartamento é muito pequeno, então não tinha como ser no chão. A gente tentou fazer esses caixotes ficarem na parede, só que caiu na minha cabeça. Sério, caiu na minha cabeça. Ela não aguentou, a parede não aguentou o peso e começou a ceder e caiu tudo na minha cabeça, assim. Mas não machucou, só o meu ego. Então eu comecei a pesquisar uma outra forma, e aí eu descobri essa estante suspensa no Pinterest e adaptei ela para o que ela é hoje. E aí eu vou mostrar mais ou menos como eu separo ela e tudo mais. E no começo ela ficava na sala, mas aí a gente viu que na sala tava, tipo, a sala era muito pequena, então a gente transferiu ela para o meu quarto. Provavelmente vai chegar ao ponto em que eu vou ter que fazer mais uma, porque, né, cresce muito rápido, porque eu adquiro muitos livros, apesar de eu trocar aqueles com os quais eu não pretendo ficar, ainda assim eu adquiro muitos livros, né, tipo, em um ano e meio. Eu ganho algumas coisas também, então provavelmente daqui a pouco tempo eu já vou ter que aumentar ela. Eu no começo, eu não tinha muitos volumes, então eu separava eles pelo clássico, por tamanho. Então eu comecei a separar eles por tamanho, foi crescendo e eu comecei a ver que eu já tinha algumas editoras que se repetiam, então eu comecei a separar por editora, por tamanho e por editora. Geralmente as editoras gostam de manter um certo padrão, então eu separava por editora ou por grupos editoriais, né, porque às vezes uma editora tem 2, 3 grupos editoriais, e aí eu separava. Só que aí, com o tempo, quando ela passou de 100 unidades, né, eu passei a ter mais de 100 livros, eu percebi que aquilo estava me incomodando, assim. Eles estarem tão certinhos, eles estarem separados por editora. Eu não separo com cor, e se você separa com cor, você tem problema.
Se você separar os livros por cor, você não consegue manter as coleções juntas, fica uma coisa bizarra. Então eu não separo por cor. Se eu fosse separar também, meus livros, a maioria é preto, coincidentemente, ou em tons escuros, então não ia ter sentido nisso. Mas isso é algo que eu não curto mesmo, eu acho horrível. A nível de organização é péssimo. E hoje em dia eu separo mais por gêneros, barra tipos, barra história. Por exemplo, ali em cima começa livro sobre anjos, demônios, vampiros, lobisomens. Aqui já começa mais romance, romance erótico, romance histórico. Aqui vem fantasia, que envolve dragões ou medieval e tudo mais. Aqui já começa thriller, livros sobre serial killer, que são ficção ou não ficção. Aqui é a parte mais infanto-juvenil, que está crescendo bastante nos últimos tempos por causa do meu projeto Matilda. Aqui eles já ficam mais os livros de distopia, ficção científica e terror. E aqui embaixo ficam alguns clássicos e livros que não se enquadram nessas outras categorias. Aqui ficam os livros de temas de anjos e demônios. Aqui vem sereias, vampiros, por isso a Buffy. A edição de comemoração de 25 anos de Buffy. 20 anos de Buffy. Aí vem vampiros e lobisomens. Aí aqui vem mais romance sobrenatural, né, com a série da Mediadora. Aqui também continua, né, é porque essa partezinha que eu não consegui ocupar por causa desse pedacinho da estante. Aí aqui também continua nessa temática de romance sobrenatural. Aqui já vem romance erótico. A minha Baby, óbvio que a Baby ia estar na parte de romance. E aqui vem mais assim, romance histórico, por assim dizer, né? Que é a série de Outlander. Esses flagzinhos que eu coloco nos livros, eles são para poder eu ter uma indicação visual de quais livros que eu já li e quais que eu ainda não li. Aí por isso que vocês vão ver vários com, independente da cor, a cor não interfere. Estando com flag quer dizer que eu não li. Às vezes eu uso ele para dizer que eu não li e para me dizer qual é a ordem dos livros quando não tem indicação no próprio livro, né, na própria capa do livro. Aqui embaixo já começam fantasia que tenham dragões, a minha tempestade. Fantasia que tenham dragões, né? Então aqui vem Dragões de Éter, aqui vem as Crônicas de Gelo e Fogo, Eragon, que tá faltando o último ainda para eu adquirir, e aqui mais medieval. Não peguei ela. Aqui começa a minha seção thriller, barra policial, barra coisas sobre serial killer e etc. Então aqui vem minha coleção da Tess Gerritsen, do Jeffrey Denver, minha trilogia Milênio, aqui vem Patrícia Cornwell e assim por diante. E aqui por último vem os que não são ficção, que se enquadram nessa mesma temática policial, serial killers e tudo mais. É a minha mãozinha. E ainda tem algumas coisas para chegar que comprei na Dark Side, mas que tá demorando horrores para enviar. Aqui embaixo já é a parte que fica mais com todos os meus livros infantos juvenis. Aí aqui começa com a minha coleção ilustrada de Harry Potter, a minha coleção de Harry Potter. Aqui vem Nárnia. Aqui já começa com outras, Diário da Princesa. Esses daqui foi do vídeo de unboxing que chegou agora, são os últimos que chegaram. Sim, eu tenho que ler toda a minha coleção de Diário da Princesa, eu ainda não tive tempo de ler. Aí termina aqui com o da família Addams. Esse livro aqui eu vou fazer um vídeo sobre ele no canal, é o Transcendence da Shea Savage. Esse livro é incrível, tipo assim, pra mim foi o melhor livro do ano e tá na lista dos melhores livros da minha vida, mas eu vou falar só dele num livro específico, porque eu tenho muita coisa pra falar sobre ele. Aí aqui começa com distopia, ficção científica, e aqui terror e coisas sobrenaturais e tudo mais. Aqui embaixo eu já guardo jogos de tabuleiro, aqui meu xadrez, meu Jenga, aqui tem meu banco imobiliário. Esses bonequinhos eles vão sair daqui, eu vou fazer uma prateleira temática da Nintendo, então eles vão para uma prateleirazinha separada, estão aqui por enquanto. Minha coleção de DVD do Charlie Chaplin e a série de Rebelde, La Família.
Aqui estão os livros que vão para troca, são todos esses aqui, são livros que vão para troca. Eles estão no Scoob já para troca, mas eu vou levar eles no sebo, é porque como tá toda essa situação de pandemia, os sebos da minha cidade não estão fazendo nenhum tipo de troca ou compra de livros no momento. Essa daqui é a minha pasta onde ficam todos os meus marcadores de página. Eles estão organizados por editora e tudo mais. Eu coloquei nessa pasta que tem plásticos por dentro. Aqui fica algumas flags. Ficam algumas flags, tá vendo? Algumas canetas, marcadores, coisas que às vezes eu preciso estar de fácil acesso durante a leitura. E aqui estão os livros, aqui fica meu Kindle. Aqui fica meu Kindle e os livros que eu tô lendo no momento. Esse daqui que acabou de chegar, que é o Twilight, que é o Crepúsculo, na edição em inglês. Eu nunca li livro em inglês, esse vai ser o primeiro. O Aquamarine, que eu tenho que começar e terminar, ele é bem fininho, bem pequenininho. E a Bela e a Fera, que eu tô terminando. Falta mais da metade dele, falta acho que 1/3 dele para eu terminar. Aí eu preciso terminar esses, aí por isso que eles estão aqui, de fácil acesso. Aqui vem minha coleção de clássicos de bolso da Martine Claret, Jane Austen, Emily Brontë, dos clássicos da Martine Claret, daquela edição antiga deles, né? Ultimamente, e agora eles fizeram essa reformulação gráfica deles, os livros são maravilhosos. E esses na época eram bem baratinhos, então eu tenho vários. Aqui vem que eu comprei usado, O Vento Levou, tava doida para ler esse livro depois que eu vi várias pessoas resenhando ele, então eu comprei essa edição bem antiga de O Vento Levou, que era... Comprei porque era volume único também. E as outras que estavam eram muito caro e não tinha volume único. Aqui ficam meus livros que tem temática de animais. Esses daqui são alguns que foram baseados em filme, ou que são livros que deram origem a filmes, ou filmes que deram origem a livros. Tipo O Senhor e a Senhora Smith, Sua Resposta Vale um Milhão, Zorro, Aqui é a Menina que Roubava Livro. Esses daqui são O Curioso Caso de Benjamin Button e Outras Histórias da Era do Jazz, Tarzan. Esses daqui são não ficção, né? São livros de mitologia e de Wicca. Aqui tem alguns livros técnicos de desenho, porque eu desenho também. E aqui são alguns livros e revistas de rebelde da minha época 2006, bem rebeldeira. E é isso, basicamente é assim que eu divido meus livros, é bem simples, né? Deu um pouco de trabalho até eu chegar nesse modelo que tem hoje. Eu sempre tenho que tomar cuidado com a forma como eu coloco os livros na estante. Como eu disse, esse é um modelo de estante suspensa. Então, vou até chegar mais perto para vocês verem os ganchinhos, tá vendo? Ali, elas ficam suspensas por ganchos e cordas. Então, eu tenho que tomar bastante cuidado com a forma como eu coloco os livros para que essa parte aqui no meio não fique funda, porque ela é a que é mais frágil, por assim dizer, para que as do canto também não fiquem extremamente pesada e para poder, porque ela não fica presa na parede, né? Ela se movimenta. Então, como ela se movimenta, ela sacode, eu tenho que colocar os livros de uma forma que eles não façam com que a estante balance. Sim, esses daqui vivem tombados. Eu já tentei de tudo para poder fazer eles ficarem em lugar, eles vivem tombados, ignora. E é isso, é assim que eu divido os livros e que eu organizo eles.